Ontem, o porta-voz da China fez um pronunciamento dando uma cutucada nos Estados Unidos, falando que acha muito interessante que o americano tenha descoberto que existe um mundo além dos Estados Unidos. Isso tudo é porque o jovem americano resolveu baixar um aplicativo chinês como forma de protesto pelo banimento do TikTok. E ao baixar este aplicativo chinês, o jovem americano descobriu que a China não é um monstro que é vendido pela indústria cultural americana. E esse choque cultural que principalmente o jovem americano está tendo mostra bem o que é os Estados Unidos, até em termos educacionais. A educação americana é muito ruim, gente. Ela é muito ruim. A educação do americano médio ela é extremamente falha. Boa parte das coisas, que o americano ele aprende mesmo não é no high school. A geografia deles é muito ruim, eles têm muito pouco conhecimento de geografia. Eles não são que nem no Brasil, que tem que fazer anos e anos de aula de geografia. O conhecimento de história deles é muito ruim, eles aprendem praticamente a história dos Estados Unidos, eles não conhecem a história do mundo. Não ficam que nem os jovens brasileiros que estudam anos, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, ou que tem que estudar a Revolução Russa, independente das questões ideológicas, está lá na ementa obrigatória. E aí, se você tem um jovem que vive numa bolha, onde o sistema educacional é extremamente falho, com uma indústria cultural que vende, que os Estados Unidos é o melhor do mundo, e que países como a China são ditaduras totalitárias perversas, quando ele se depara com a realidade, que é um aplicativo que mostra o dia a dia de pessoas extremamente comuns na China, ele começa, sim, a ter um incômodo. E aí a gente percebe que os caras começam a entender que existe um mundo para além dos Estados Unidos, coisa que a gente, aqui na parte sul do mundo já sacou há muito tempo, apesar da indústria cultural americana sempre ter sido muito forte. Na verdade, a América do Sul ainda sofre muito, com essa indústria cultural americana e esse modelo americano de vida. Mas nos últimos anos a gente tem sim saído pela tangente. A gente tem entendido que a gente não faz parte do ocidente político, a gente tem entendido que a gente faz parte do sul global. Aí o jovem americano, ele precisa se deparar com uma situação que é muito complicada, porque assim, sempre venderam para ele que os Estados Unidos é o exemplo do mundo, Venderam para ele que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, cara. E um belo dia ele descobre que a China, que é vendida como um país terrível, perverso, que persegue as pessoas, é um país como outro qualquer, extremamente organizado, com altíssima tecnologia e segunda maior economia do mundo. E isso está irritando os políticos americanos, porque a partir do momento que o jovem americano se depara com uma outra realidade, com uma outra cultura que dá certo, muita coisa da indústria americana, a indústria cultural americana começa a cair. Então quando você começa a ouvir histórias como assim, o Trump vai lutar para que o TikTok não acabe, não é porque ele seja bonzinho, mas é porque ele não quer esse tipo de influência externa nos Estados Unidos, principalmente cooptando uma juventude que começa já a ter uns questionamentos há algum tempo de certos comportamentos americanos, tipo o sistema de saúde ser completamente particular, não ter sistema de saúde público, as questões educacionais são muito complicadas. Pra você ter uma ideia, como os Estados Unidos é um lugar bizarro, em algumas regiões você tem os 10 mandamentos pendurados nas salas de aula, porque isso é uma lei estadual. Tem lugar nos Estados Unidos que você não aprende a teoria de evolução do Darwin. Tem lugar nos Estados Unidos que é ensinado o criacionismo nas escolas. Adão e Eva, sacou? Sem contar a galera que estuda em casa, que aprende as coisas mais bizarras do mundo em casa e não tem contato social. Aí você imagina, lá uma galera que tá vivendo nessa bolha da bolha da bolha da bolha, aí baixa um outro aplicativo porque precisa continuar dançando. E aí alguém falou, baixa lá aquele aplicativo chinês, a gente vai ser maneiro. E aí ele se depara com o quê? Com o dia a dia do povo chinês, que é o dia a dia mais comum do mundo. E aí é muito interessante como uma estratégia política, que é o banimento do TikTok nos Estados Unidos, para impedir, teoricamente, que a China tivesse acesso aos dados americanos, é um belo de um tiro no pé, porque no final das contas os americanos foram procurar dentro de um aplicativo chinês o modo chinês, ou melhor, o modo não ocidental de vida.